Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre por que, às vezes, ouvimos alguém chamar o nosso nome. Você já ouviu alguma vez alguém chamar o seu nome e você olhar para trás e não tem ninguém? Ou até mesmo você já ouviu alguém chamar o seu nome no portão da sua casa e é uma voz tão real que você levanta da cama cedo, vai até o portão e não tem ninguém? Ou até mesmo você já ouviu alguma voz chamar o seu nome e você ficar assustado e você pensar realmente que tem alguém te chamando porque aquela voz foi tão real? Já aconteceu com você? Comigo mesmo já aconteceu. Eu já ouvi voz me chamando o meu nome, José Bispo. A voz era tão real que eu levantei da cama, fui ao portão e não tinha ninguém. Mas aí Deus me deu o discernimento. E eu vou explicar para você, porque às vezes você tem ouvido vozes. Porém, tem dois tipos de vozes. Tem a voz de Deus e tem a voz do diabo. E você precisa ter esse discernimento, porque se você estiver ouvindo a voz do diabo, você precisa entrar em jejum e oração. Eu já vou explicar para você. Talvez você já esteja aí se perguntando, mas pastor, qual a diferença? Como saber que é a voz de Deus ou como que eu posso saber que é a voz do diabo? Eu já vou explicar para você. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar esse canal e abençoar esse conteúdo. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, que diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Esse Samuel da Bíblia, você conhece. É o Samuel, o profeta, filho de Ana, que Ana fez aquele propósito, né? Que se Deus desse um filho, que Ana iria dar esse filho para a casa do Senhor, para Deus, né? E Ana fez esse propósito e Deus abençoou mesmo e deu um filho, Samuel, e depois deu mais 5 filhos. E esse Samuel, quando ele ainda era jovem, ele ouviu a voz de Deus. Ele estava à noite em sua cama. Quando ele começou a dormir, ele ouviu uma voz: Samuel. Ele ouviu aquela voz. Ele levantou e ele foi até no quarto do sacerdote Eli. E ele perguntou: Fala, meu senhor Eli, o senhor me chamou? O sacerdote Eli disse: Não, Samuel, eu não te chamei. Samuel voltou para a cama. Quando Samuel estava começando a dormir, Samuel ouviu a voz de novo: Samuel. Samuel foi no quarto do sacerdote Eli de novo e disse: Fala, Senhor, o senhor me chamou? O sacerdote disse: Não, Samuel, eu não te chamei.
Aí o sacerdote entendeu que era Deus falando com Samuel, mas Samuel não estava entendendo. Aí o sacerdote disse: Samuel, assim que você começar a dormir, se você ouvir essa voz de novo, você diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi isso que aconteceu. Assim que Samuel começou a dormir, Deus disse de novo: Samuel, Samuel. Aí Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ali era a voz de Deus. Aí Deus começou a falar com Samuel a respeito de uma profecia para o conserto da casa de Eli, do templo do Senhor. E Samuel, depois daquele episódio, aí Samuel começou sempre a ouvir a voz de Deus. E você? Você já ouviu a voz de Deus? Claro. Mas também você tem ouvido outras vozes. Ou que você tem ouvido vozes, mas você não sabe discernir se a voz é de Deus ou se a voz não é de Deus, e você não sabe o porquê que você está ouvindo essas vozes. E se você está aqui agora comigo agora, é porque você já ouviu vozes. Quando você ouve uma voz no seu portão chamando o seu nome e você sai e não tem ninguém, essa voz é do inimigo que está, através de uma pessoa, está fazendo obra de macumba contra você. E você precisa cancelar através da oração todo o mal. Eu mesmo, quando eu ouvi umas 3, 4 vezes, uma voz me chamando e eu saí no portão e não era ninguém. Eu me coloquei de joelhos e repreendi, cancelei toda a obra do mal, porque aquela voz era a voz das trevas. Era alguém que estava ou me amaldiçoando, ou alguém que estava em um ambiente das trevas, como obra de macumba, feitiçaria, magia negra, fazendo mal contra mim. Só que não pegou, porque eu já cancelei pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mas, pastor, mas como que você soube que a voz era a voz das trevas? Porque quando eu saí no portão, não tinha ninguém. E aquela voz era uma voz arrepiante. Era uma voz que dava medo. Era uma voz ruim. Você sente o tom da voz. Por exemplo, se alguém estiver falando com você, está nervoso com você, está com raiva de você, pelo tom da voz da pessoa, você conhece se a pessoa está brava com você ou não, se está com raiva, se está nervoso, se está nervosa. Pelo tom da voz da pessoa que está falando ali com você pessoalmente, você conhece. A voz espiritual é a mesma coisa. Quando uma voz chama o teu nome e você sente aquele calafrio, você sente aquela coisa ruim, é a voz do diabo. Principalmente quando aquela voz, ela começa a dizer para você desistir, é a voz do diabo. Quando aquela voz, ela diz para você desistir de tudo, que você não vai conseguir. Quando
aquela voz que fala que é para você tirar a própria vida, essa é a voz do diabo. Jamais a voz de Deus vai dizer para você tirar a sua própria vida. Jamais. Agora, quando é a voz de Deus, você sente no teu coração, você sente na tua alma, e aquela voz de Deus, e aquela voz que é de Deus, é para te levantar, é para te abençoar, é para dizer, eu vou te dar vitória. Se você ouvir alguma voz dizendo, eu vou te dar vitória, é a voz de Deus. Se você ouvir alguma voz dizendo, eu vou abrir uma porta de emprego, é de Deus. O diabo só veio para matar, roubar e destruir e tirar aquilo que você tem ou atrapalhar aquilo que você quer receber. É a voz do diabo. Mas a voz de Deus veio para te dar esperança, ânimo e para te abençoar. Então é fácil você discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Não é difícil. Se você ouvir vozes dizendo, se vinga de tal pessoa, é a voz do diabo. Se você ouvir uma voz dizendo, odeie o teu pai, odeie a tua mãe, não perdoa o teu pai. Se você ouvir essa voz é do diabo. Se você ouvir uma voz dizendo, prejudique tal pessoa, dê um troco para tal pessoa, é a voz do diabo. Então, é fácil discernir a voz de Deus e a voz do diabo. A voz de Deus é, perdoe fulano. A voz de Deus é, não se vingue de ciclano. A voz de Deus é, eu vou te abençoar. Então é fácil discernir a voz de Deus. A voz de Deus é positiva. E a voz de Deus também, ela chega para te alertar. A voz de Deus, ela chega para te corrigir. Por exemplo, se você está fazendo algo de errado e você ouve uma voz dizendo, pare de fazer essa coisa errada, é a voz de Deus. Agora, se você ouvir uma voz dizendo, continue fazendo isso que é errado, é a voz do diabo. Então é fácil discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Agora, quando você ouvir vozes em que você não se sente bem, chamando o teu nome, você já tem que entrar em jejum e oração, porque é alguém fazendo obra de macumba, feitiçaria, magia negra contra você para destruir a sua vida e para destruir você. E você não pode aceitar, não deve aceitar. Agora, quando você sentir que é uma voz que está te dando esperança, que está te dando fé, quando você sentir que é uma voz que vai te levantar, que vai te abençoar, aí você obedeça aquela voz, porque é a voz de Deus. A voz de Deus é sempre para coisas boas, levantar, dizer para você, não temas, eu sou contigo. Essa é a voz de Deus. A voz de Deus é, continue batalhando, porque eu vou te abençoar. A voz de Deus é, não desista, eu vou te abençoar. Essa é a voz de Deus. Aleluia. Agora, se você tem ouvido vozes negativas, você já precisa procurar ajuda espiritual. Você precisa procurar ajuda de pastores, pastoras, ou até mesmo entrar em jejum e oração, que todo mal vai ir embora da sua vida e você não vai ouvir mais essas vozes negativas. E você vai começar a ouvir vozes positivas da parte de Deus. Amém? Se inscreva nesse canal, comente aqui nesse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar o teu joinha, deixa o teu like aí. Deus abençoe.